Olá, que bom que você está lendo o e-book Como Falar sobre Suicídio no Setembro Amarelo. Neste vídeo, irei comentar sobre o exercício prático. Então, aqui eu vou fazer alguns comentários sobre por que estas falas podem ser prejudiciais. Eu espero que você assista esse vídeo até o final e continue a leitura do e-book para que você possa fazer o exercício prático e construir aí falas que você possa utilizar neste mês de setembro. Bom, a primeira fala é: sua vida importa, se estiver muito difícil, procure ajuda. Esta fala, ela não é assim tão problemática, mas ela fica um pouco vaga para a pessoa que tem o comportamento suicida. Sua vida importa. Para uma pessoa que está pensando em suicídio, essa fala não vai ter uma grande relevância. E se estiver muito difícil? Está muito difícil, né? Isso é óbvio. Se a pessoa está em risco de suicídio, é claro que está tudo muito difícil. Procure ajuda. Procurar ajuda onde? De que forma? Tá? Então, essa fala, ela não traz grandes problemas, mas também não é muito efetiva. A segunda é: se estiver pensando em suicídio, procure um psicólogo ou um psiquiatra, clique no link para encontrar ajuda. Então, aqui está se referindo a uma postagem em rede social, por exemplo, né? Porque fala ali do link. Essa fala, ela não tem um grande problema, porém, se a gente pensar que as pessoas podem ter um certo preconceito com o psicólogo e o psiquiatra, a pessoa que tem risco de suicídio se deparando com essa frase, ela pode não buscar ajuda por se assustar, de certa forma, com a profissão, psicólogo ou psiquiatra. Muitas pessoas pensam que estes profissionais só frequenta quem é maluco e coisas do tipo. Então, se você posta algo nesse sentido, é interessante que você já tenha falado sobre o que é a profissão, o que que faz um psicólogo, o que faz um psiquiatra, né? Para que se a pessoa se depare com essa fala, ela, né, já tem ali uma informação abordando qual é, né, o papel destes profissionais. A terceira fala é: se estiver pensando em suicídio, procure um profissional de saúde. Essa fala eu considero que seja adequada, mas ela não fala onde buscar, né? Então, procure um profissional de saúde, ok, não está falando qual profissional. Então, se a pessoa tiver um preconceito com psicólogo ou psiquiatra, por exemplo, está falando profissional de saúde, né? Então, esse problema não teria a princípio. Mas não fala onde buscar ajuda. Então, sempre ressaltar aonde buscar ajuda, tá? A quarta fala: falar é a melhor opção. Essa fala é problemática e é muito utilizada porque se fala em melhor opção, né? Como se o suicídio fosse uma opção que a pessoa, né, tenha disponível. Falar. Assim, falar é importante? Sim, é o primeiro passo, é muito importante, mas muitas vezes a pessoa procura ajuda, fala e ninguém escuta, ou ela é julgada, ou não é compreendida. Então, falar é a melhor opção, eu diria que dê o primeiro passo, fale com alguém, mas esse alguém, assim, é importante que seja um profissional de saúde, porque às vezes a pessoa fala com um vizinho, com um amigo, com um familiar, e para essas pessoas é muito difícil de ouvir, né, de alguém que está pensando em suicídio. Então, muitas vezes as pessoas têm boa intenção, mas acabam não sabendo como lidar e acabam falando coisas prejudiciais, né? Então, eu não gosto muito dessa fala, né? Falar é a melhor opção. Acho que fica um pouco vago também. Não se aponta onde buscar ajuda, não se fala como prevenir, né? Fica algo assim muito direto, deixando a entender que falar, né? Eu sei que não está dizendo que é a única opção, mas a pessoa em risco de suicídio, ela tende a ter uma visão muito extremista, então ela pode entender disso que falar é a melhor e a única opção. Então, se eu falo e eu não sou ajudado,
eu não tenho mais nenhuma alternativa para qual recorrer. A quinta fala é: valorize sua vida. Essa fala, num contexto que não se refira à prevenção do suicídio, ok. Mas assim, a pessoa pensa em suicídio, ela obviamente não vai valorizar a vida dela. Então, esse tipo de frase não tem nenhum efeito positivo, tá? E algumas pessoas podem se sentir mal com isso, né? De que, poxa, eu não consigo valorizar a minha vida, né? Então, não é que não se possa usar esses termos, valorize sua vida, falar a melhor opção, mas não de forma isolada. Sempre dar um contexto ali, explicar o que é o risco de suicídio, como buscar ajuda, onde buscar ajuda, né? E não só deixar essa frase solta de que a pessoa tem que valorizar a vida dela, né? Ela não valoriza a vida dela, não é porque ela não quer, né? É porque é extremamente difícil e no momento ela está pensando em suicídio, então é óbvio que ela não vai valorizar a vida dela. E a última, um abraço pode salvar vidas. Assim, um abraço pode fazer uma diferença? Um abraço pode ser um fator positivo? Sim, mas salvar vidas, eu acho que já é um pouco demais, né? E essas três frases, falar é a melhor opção, valorize sua vida e um abraço pode salvar vidas, dá a entender de que a prevenção do suicídio é muito simples e fácil. Então, são frases que falam sobre o tema de uma maneira romantizada, utópica e que, na maioria das vezes, não vai ajudar quem está em risco de suicídio. E pensando nas pessoas que perderam alguém por suicídio, ou que convivem com alguém que tenha comportamento suicida, essas frases elas não vão ajudar e vão trazer um sofrimento. Então, por exemplo, eu perdi o meu filho morreu por suicídio. E aí eu me deparo com isso, de que falar é a melhor opção, um abraço pode salvar vidas. Se fosse simples assim, se fosse fácil, né? Então quer dizer que se eu tivesse abraçado mais meu filho, ele não tinha morrido? Isso não existe, tá? E isso não ajuda de uma forma efetiva. Então não é que você não possa usar esse tipo de fala, mas que você tem que ter muito cuidado e o discurso no Setembro Amarelo, ele tem que ser condizente com a realidade da pessoa que tem comportamento suicida, tá? Que são pessoas que, na maioria das vezes, têm uma visão muito pessimista, muito extremista, tá? Não conseguem ver outra alternativa, a esperança é muito frágil, essas pessoas não conseguem mais ter esperança por dias melhores, muitas pessoas não sabem qual é o tratamento, como é que faz para buscar ajuda, tá? Se sentem mal com esse tipo de pensamento, né? Não é agradável você ficar pensando em tirar a sua vida, tá? As pessoas se sentem mal com isso, muitas se sentem culpadas porque elas não gostariam de pensar nisso, mas não conseguem controlar, e aí chega no setembro e se deparam com esse tipo de frase, como se fosse fácil, simples, né? Então, se você quiser usar esse tipo de fala, você pode até usar, mas não use de forma isolada, sempre dê um contexto, né? E sempre aponte onde buscar ajuda. Fale sobre o suicídio de forma que corresponda com o problema de saúde pública que de fato ele é, tá? O suicídio não é uma questão que se resolve e se previne com abraços, com valorizando vida. Isso não existe, tá? Se você for olhar o índice de mortes por suicídio, desde quando o suicídio existe, não tem o menor cabimento você dizer que a prevenção se faz valorizando vida e abraçando as pessoas, tá? Isso não tem cabimento nenhum, tá? Então, esse tipo de fala, a gente tem que sempre ter muito cuidado, tá? Eu digo isso porque, como psicóloga e suicidologista, eu vejo, né, que não corresponde com a realidade, com o que os estudos trazem, mas eu vejo também, ouvindo das pessoas que eu atendo, as pessoas em risco de suicídio que eu atendo, o quanto elas se sentem mal no Setembro Amarelo. O quanto as pessoas que perderam alguém por suicídio se sentem mal no Setembro Amarelo. Não era para ser assim. Esse mês é dedicado à prevenção.
e aí o principal interessado, que é a pessoa que tem risco, não se sente bem nesse mês, então, assim, né, não, algo não está certo, né? Então, esse foi o vídeo para comentar sobre essas frases. E aí, você pode continuar lendo o e-book. Na página seguinte vai ter um exercício para que você possa criar frases, né? E aí, se você quiser, você pode me marcar no Instagram, meu Instagram tá lá no e-book. E aí você pode me enviar, né, compartilhar as falas e as ideias que você teve sobre o tema, tá bom? Então é isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!